Oi gente, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Força da Natureza, publicado pela editora Morro Branco. Esse livro foi publicado originalmente em 2017 e foi publicado aqui no Brasil pela Morro Branco esse ano, em 2021. Tem 416 páginas e é um livro de suspense, né? Um thriller ali um tanto quanto psicológico, que me agradou demais, que me deixou totalmente imersa na história. Esse não é o primeiro livro da autora Jane Harper, apesar de não ser uma sequência, né? O livro anterior da autora, A Seca, que eu ainda não li, mas estou muito curiosa depois de ter terminado Força da Natureza, ele já ganhou uma adaptação, né? Já existe um filme. Eu ainda não assisti, quero muito fazer a leitura do livro primeiro para depois assistir. E em Força da Natureza a gente vai ter o mesmo personagem do primeiro livro, né? Que é o agente Aaron Falk. Os livros não são continuações diretas, né? Não é uma mesma história que se continua. Mas vamos ali o que se trata a história, né? Aqui a gente vai acompanhar o resultado de um retiro corporativo. Uma grande empresa decidiu enviar alguns dos seus funcionários, um grupo com 5 homens e um grupo com 5 mulheres, para uma trilha, um acampamento numa grande cordilheira lá na Austrália. E é um negócio muito bem pensado, né? Eles têm equipamentos, eles recebem uma mochila com alguns suprimentos, lanterna, isqueiro, itens necessários ali. E existem 3 pontos de parada, né, que vão ser as 3 noites que eles vão passar ali, e cada vez que eles chegam nesse ponto, eles têm outros suprimentos para se abastecer, comida, água potável e tudo mais. Esses retiros são criados para melhorar ali a comunicação entre uma determinada equipe, para desenvolver novas habilidades nesses funcionários. E é algo comum em outros países. Aqui no Brasil é um negócio meio doido, mas em outros países é bem comum, então assim, nada estranho. Porém, o que faz isso se tornar um caso que necessite uma investigação é que no domingo, quando as 2 equipes deveriam retornar, isso não acontece da maneira como deveria. A equipe dos homens volta com aqueles 5 homens, tudo tranquilo, porém a equipe das mulheres volta apenas com 4 mulheres que estão totalmente abaladas, algumas delas feridas fisicamente e uma delas está desaparecida. E essa mulher que desapareceu é a Alice. Então o agente Aaron Falk e a parceira dele, a Carmen, eles são chamados para, né, participar dessa investigação, porque a Alice, na verdade, ela não é uma pessoa qualquer. A Alice é uma informante, ela estava ali meio que trabalhando com Aaron e com a Carmen para entregar documentos muito importantes da empresa ali onde todo esse grupo trabalha. Essas informações a gente tem logo no início do livro, tá? Então não se trata de nenhum tipo de spoiler. Nós vamos ter uma alternância entre presente e passado. No presente a gente vai ali acompanhar a investigação, o que a polícia sabe sobre isso, o que os agentes sabem sobre isso, né? Que ponto eles estão. Vamos ali criando teorias também. E no passado a gente vai acompanhar bem profundamente o que aconteceu com aquelas mulheres. Eu amei a maneira como a autora decidiu colocar ali a história, porque toda vez que a gente volta para o passado, a gente tem um aprofundamento em uma das mulheres, né? Assim, o que elas estavam pensando, o que elas estavam fazendo. Então a gente consegue conhecer um pouquinho do passado de cada uma delas. Algumas delas já se conheciam antes de irem trabalhar juntas na mesma empresa. Então tem toda ali uma história por trás. E é muito interessante ver a maneira como o ser humano, né, se comporta em situações de risco de vida, em situações de perigo, de desespero, sabe? Assim, porque as coisas vão se complicando ali para aquelas mulheres. E obviamente são 5 mulheres diferentes que não têm exatamente o mesmo pensamento. Aí fica ali difícil entrarem numa concordância sobre como seguir, o que fazer, para que caminho ir. É um suspense que, além da investigação de um desaparecimento, a gente tem ali muito vivo a sobrevivência, né? Os limites humanos e, como o próprio título diz, a força da natureza no meio de tudo isso. E eu gosto muito de livros assim. A ambientação é perfeita. A maneira como a autora coloca os cenários ficou muito fácil visualizar. Alguns pontos que eu conseguia claramente ver. Tem um posto de gasolina que é muito perto ali de chegar da cordilheira, né? Que é, sabe aqueles postos assim, totalmente deserto, que praticamente não tem ninguém, tem só ali o cara mesmo que vai receber quando você vai abastecer. Então dá todo um clima assim, né? Tem alguns chalés onde a equipe vai ficar, as mulheres que retornam vão ficar ali também durante a investigação. Então assim, incrível. E falando de personagens,
Como eu já disse, a gente vai tendo um desenvolvimento maior de cada uma das mulheres conforme a gente vai voltando, né, ao passado e acompanhando o dia delas até chegar no domingo, onde uma delas acabou não voltando. E eu gostei de todas elas, cada uma com as suas nuances, e elas são extremamente reais, mulheres possíveis. Alguém que você poderia conhecer, uma pessoa que você poderia trabalhar com ela, ou de repente até você mesmo, você pode ali se enxergar em uma dessas mulheres. E tem um adendo ali que naquela cordilheira não é um lugar assim tão tranquilo, é uma mata bastante fechada e que foi cenário de um serial killer que assassinava mulheres. Então, assim, tem todo um adendo ali na história que você fica sem saber o que imaginar sobre como essa mulher desapareceu, por que ela desapareceu, o que realmente está acontecendo. E o Aaron, né, o agente ali que tá fazendo toda essa investigação, ele é um personagem muito cativante. Ele tem algumas coisas do passado dele que essas trilhas na cordilheira vão ali trazer à tona. E existem algumas referências ao livro anterior, que como eu já disse pra vocês, eu não fiz a leitura, mas as referências ficam muito claras, né? A gente entende que tá se referindo a um caso anterior dele. Sem nenhum tipo de spoiler, sem atrapalhar a fluência, né? Sem atrapalhar a sequência da história. Essa história que a gente vê em Força da Natureza não tem nada a ver com a história de A Seca, porém o investigador é o mesmo, né? Então a gente acaba tendo uma referência ou outra a algo que aconteceu lá, que me deixou ainda mais curiosa para ler o livro anterior. Tudo que a autora joga em determinados pontos tem sentido, vai ser usado em algum momento, nada ali foi colocado para encher linguiça, sabe? Tudo que ela cita ali em algum momento vai fazer sentido, vai ter a história ali bem fechadinha, as pontas são bem amarradinhas e eu gostaria muito, muito, muito de ver essa história adaptada, de assistir a um filme sobre isso. Espero muito que a Reese Witherspoon, que tá aí comprando filme à torto direito, né, que inclusive foi a compradora dos direitos do livro anterior, né, que fez ali o filme, que ela se interesse por essa história também, que está simplesmente maravilhosa. Foi uma leitura super rápida, bastante intensa. Fiquei satisfeita com o final, a maneira como aconteceu. Não é um livro que você vai ficar chocada ao final, nem vai te surpreender absurdamente. Algumas pessoas podem ir começando a perceber detalhes, mas ainda assim é extremamente satisfatório a maneira como ela finalizou, o caminho pelo qual ela decidiu seguir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Um super beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!